Fala galera do Rantalk Podcast, estamos aqui num formato super diferente. Deu muito trampo, demorou muito tempo pra gente fazer isso aqui acontecer. Verdade. E hoje estamos aqui com a Laís. Fala galera, é muito bom estar com vocês aqui. Espero que esse podcast edifique a sua vida. E depois manda mensagem pra gente contando um pouquinho como foi, hein? Manda mensagem pra ela, manda mensagem pra mim, manda mensagem pra nós. A gente quer saber o que você achou, tá? A gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram hoje. E se você não mandou sua pergunta, eu sinto lhe dizer que você moscou, João. Não tem mais como mais mandar mensagem. E é isso, infelizmente. É isso. Laís, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente fez o projeto desse podcast pensando na sua visita, no seu convite. E não é meme, hein? Alô, Matheus Quirino, a gente sabe. E primeiro, antes de tudo, né, agradecer todo o seu tempo aí e tal. E eu queria que você começasse esse podcast falando um pouco de você, falando quem é você, o que você faz, onde você dorme, hoje no Globo Repórter. Conta um pouco do seu testemunho de vida, do seu testemunho de conversão, do seu ministério, fica à vontade. Eu vou então contando, você vai me interrompendo, a gente vai trocando essa ideia então. Beleza. Eu me chamo Laís, eu tenho 24 anos. Eu cresci num lar cristão. E é muito difícil a gente falar quem a gente é sem falar do meio que a gente vive, né? Eu acho que é muito difícil quando a pessoa pergunta assim, quem você é, né? Uhum. Mas porque a gente se identifica tanto pelas coisas externas e eu acho que esses 24 anos tem sido um processo exatamente para descobrir quem eu sou em Cristo Jesus, sabe? Descobrir qual é a minha identidade, aquilo que Deus tem para mim como filha. E é tão bom a gente saber que Deus, ele é um Deus coletivo, mas ao mesmo tempo ele é um Deus individual, né? Então eu acho que sempre foi uma busca muito grande em entender exatamente isso que Deus tinha pra mim como indivíduo, sabe? Uhum. E eu sou Laís, né? Sou filha de pastores, cresci num lar cristão. Ainda quando eu era pequena, os meus pais, eles se tornaram pastores. Então, a gente se tornou aí a família pastoral e a gente começou a viver os desafios, né? Então, eu cresci num lar cristão, tive esse privilégio. E isso fez toda a diferença no meu caminhar, né? Na minha vida cristã. Sofreu muito bullying por ser filha de pastor, né? Tô ligado. Ser filha de pastor tem as suas vantagens, entendeu? Invadir a cozinha no encontro, acampamento. Ô louco, alô, pastor Torres. Sabe aquele lanchinho antes da hora? Se faltou um pão com manteiga no seu retiro aí, pastor, você já sabe de onde veio isso aí. Tem suas vantagens, Tem suas mas vantagens. Ao mesmo tempo traz seus desafios, né? Querendo ou não, é uma escolha que os nossos pais fazem, que a gente não faz, que a gente não tem nem revelação do que é isso, né? Na verdade, ali na infância. Mas que a gente também acaba fazendo parte da cobrança, das responsabilidades, né? Então, eu cresci num lar cristão e os meus pais sempre partilharam a igreja, o servir o Senhor, o se relacionar com Deus e com as pessoas como algo bom. Os meus pais nunca foram de chegar em casa e ficar reclamando da igreja, e ficar reclamando dos irmãos, mas eles sempre falavam da igreja com muita paixão, com Um coração muito de amor. servo, né? Sim, porque eu vejo que tem muita gente que cria ranço por causa... Muitos pais, às vezes, faltam sabedoria para trazer os desafios da igreja. E muitas famílias começam a tratar os desafios da igreja como algo ruim. E apesar, nossa igreja tem desafios, tem crises, a gente tem pepino, tem problema grande. Mas os meus pais sempre trazem essas dificuldades, não como algo destrutivo, mas como oportunidade de crescimento. Então a gente sempre viu a igreja como um lugar que edifica, como algo bom. Então eu cresci tendo uma visão muito boa de igreja. Evangelho, né? Evangelho sempre Sim. tem os seus altos e baixos, assim. Acho que nos últimos dias, esse é o tema principal entre eu e meus amigos, sabe? Tanto daqui quanto de fora, que é a pauleira de ser crente no ministério local, sabe? Muitas vezes as pessoas têm visões diferentes, as pessoas pensam de maneira diferente. Isso pode, isso não pode. Isso a gente concorda, isso a gente não concorda. E às vezes a gente acaba, né, levando isso para um lado ruim, né? Sendo que, tipo, cara, Deus é tão perfeito que ele fez cada igreja com a sua identidade já para você se sentir incluído em alguma delas, né? Verdade. E é importante a gente levar isso, tipo, a assim, importância eu vejo que é muito real
aquela história de que eu saí da igreja porque eu fui ferido, as pessoas estão saindo da igreja porque foi ferido. E honestamente eu rio quando eu ouço isso, assim, não em desrespeitar a dor do outro, porque a dor do outro ela é legítima, mas eu fico pensando assim, não sei vocês, mas assim, na minha família eu sou ferida, eu sou machucada. E eu não tenho opção de deixar de ser uma Torres Araújo porque eu tô com raiva e tô com problema. Mudar de casa. No meu trabalho, eu já fui traída. No meu trabalho já falaram mal de mim. No meu trabalho eu já fui desvalorizada. No meu trabalho eu já enfrentei problemas com pessoas. Eu já enfrentei tantas coisas no trabalho e não foi por causa disso que eu saí de serviço. Eu engoli o choro e continuei trabalhando, porque sair do trabalho não era uma opção. E eu vejo que a gente precisa lidar com o corpo de Cristo dessa forma, sabe? Deixar de ser parte do corpo de Cristo não é uma opção. Eu sou o corpo de Cristo, isso é quem eu sou e quem eu serei eternamente. Não é uma opção. Desafios foram feitos para serem resolvidos. Conflitos foram feitos para a gente crescer, amadurecer, aprender e resolver. Então, conflitos e problemas dentro da igreja não é uma desculpa para eu sair da igreja, porque por mais que eu deixe de ir no templo, eu sou igreja onde eu estou, sabe? Então, eu posso tentar me esconder, mas onde eu estou, eu sou igreja. Amém. E do mesma forma que não tem como eu deixar de ter o DNA dos meus pais, não tem como eu deixar de ser igreja. Sim. E congregar não é uma opção. Não é, deixar de congregar não é uma opção. Porque Jesus ensina, eu sou o corpo, sabe? Uau. E só tem como eu funcionar como corpo e desenvolver quem eu sou na minha plenitude quando eu estou inserida no corpo. Uau. E ser ferida, ser machucada, ter problema, ter crise, jamais pode ser um motivo de eu deixar de ser parte do corpo. E isso é tão incrível que, tipo, eu e Israel, a gente passou um tempo fora da cidade e foi um negócio que surpreendeu a gente, né, mano? Tipo, a gente congregava em uma igreja, a gente era cuidado por essa igreja, amém, glória a Deus pela vida dessa igreja. Mas o nosso congregar foi muito mais intenso numa roda de amigos que, tipo, cada um era de um canto, saca? Eu lembro de a gente, fim de semana, a gente sempre ir pra casa de alguém, a gente ter um momento com Deus e ali a gente se discipulava, ali a gente tretava um com o outro, mas a gente não passava a oportunidade de te trazer pras ideias. Eu acho isso muito incrível, sabe, numa amizade. O cara que não tem medo de te chamar pra te dar um corretivo, te dar um socão na costela e falar, mano, você tá errado, sabe? Se sua amizade não tem isso, eu acho que tá faltando... Talvez não seja uma amizade. Talvez não seja uma amizade. E foi incrível que, tipo, isso, né, além de congregar na igreja, na igreja templo, né, e como eu disse, glória a Deus porque a gente tava nessa igreja, mas, sabe, a gente se juntou com uma galera de amigos e, sabe, o nosso ministério era ser um com o outro, sabe, ser um. E isso é relevante pra nós até hoje, inclusive, sabe? Que mesmo longe, a gente tá sempre perto, a gente tá sempre partilhando das coisas, inclusive das coisas ruins, né? Foi uma experiência que eu tive na semana passada, tipo, todo mundo ruim, todo mundo querendo chutar o balde e a gente ali se aconselhando e se acolhendo. E isso é ser igreja, sabe? Isso é ser família. É tá no tempo bom, no tempo ruim, junto, tretando um com o outro, se resolvendo no outro dia, mas, sabe... fazendo com que essa família frutifique pro reino e que a gente seja mais parecido com Cristo através disso, né? Eu acho que o nosso desenvolver como pessoa requer que a gente entenda as estruturas de família que Deus nos insere, sabe? A gente tem que entender que a gente faz parte de uma primeira família, que é pai, mãe, irmãos, a gente tá naquele contexto. E o nosso maior campo missionário é a nossa família é um encargo, é uma responsabilidade. E ela nos forma, sabe? A nossa família, ela é instrumento do Senhor para formar o nosso caráter, formar princípios. Mas eu venho de uma família desestruturada. Por mais que seja desestruturada a sua casa, toda a família é lugar de aprendizado. Sim. E a nossa casa é o primeiro lugar onde o Senhor nos ensina sobre amor. Jesus, ele vai trazer como maior mandamento nós amarmos a Ele e amarmos as pessoas. E a nossa família, com os defeitos que ela tem, é o lugar, é a escola de amor. É onde eu vou aprender a amar, sabe? Eu não sei você, mas o lugar onde eu mais perco a minha paciência, eu mais explodo é a minha família. E eu tava conversando sobre isso, porque é muito interessante. Em casa, a gente não tem tanto cuidado para ser amável e a gente explode mais, a gente estoura mais, a gente entra em mais conflito. No fundo, é porque a gente sabe que as pessoas que estão ali, elas nos amam tanto que elas podem ver
as nossas crises, elas podem sofrer quem eu sou de verdade, mas elas vão permanecer ali. Amém. E embora não é uma opção. Então a família, ela me ensina sobre amor, ela me ensina sobre transparência, mas a Laís também, ela tem que entender que ela é fruto, né? E ela desenvolve o amor dela para com o pai, vivendo na família dela, né? Do mesmo sangue, mas também vivendo na família dela, igreja. A igreja local, ela é uma família. E nós somos um corpo, seja de qual igreja você esteja, de qual país você esteja, nós somos uma só igreja, nós somos um só povo. Mas o Senhor nos chama para ter uma igreja local. Sim. E para mim a igreja local é exatamente essa família onde nos submete a tratamento. É muito fácil eu ser simpática e eu ajudar o Gabriel que tá em outra igreja. Outra coisa, eu vou ajudar um irmão chato de dentro da minha igreja que eu já não tô aguentando, tendo mais paciência com ele. Sim. Então, fazer parte da igreja local é muito importante porque ali existe relacionamento. E relacionamento, você tá relando com a pessoa, você tá entrando em atrito, sabe? Sim. E à medida que a gente convive, as arestas são aparadas. Então, assim como na nossa casa, a igreja local é um lugar onde apara as minhas arestas todos os dias. Na minha igreja local, eu aprendo a ser humilde, eu aprendo a pedir perdão, eu aprendo a tomar a cruz, eu aprendo a servir, eu aprendo a não ser reconhecida e mesmo assim permanecer servindo. Eu aprendo sobre eu me doar e a pessoa ainda desviar da igreja, parecer que não adiantou nada, e eu entender que não é sobre mim, não é sobre os meus resultados, mas é sobre o Senhor, sim, sabe? Sim, mas ao mesmo tempo, existe essa família que é nós sermos uma família onde você estiver espalhado pelo mundo inteiro. Se você é filho de Deus, você é meu irmão em Cristo, nós somos uma só família, um só corpo. Exatamente. E quem eu sou hoje é fruto da minha família de sangue, é fruto da minha igreja local e é fruto também dos relacionamentos que eu desenvolvo com os meus irmãos que estão de fora. Exatamente. Tudo isso junto, sabe? Apara as minhas arestas, transforma o meu caráter, me molda como pessoa. Então acho que eu sou o resultado dessas três coisas. Amém. Então acho que todo mundo é. E é incrível que quando a gente vê que Jesus, ele chama os seus discípulos, ele chama eles pra perto, sabe? Tipo, antes de falar pra eles fazerem algo, que seria o ID, né? Ali depois da crucificação, no dia de Pentecostes, no dia em que Jesus aparece pros seus discípulos ali, ao partir do pão, né, como a Bíblia fala, é que os olhos deles se abriram, sabe? Então Jesus primeiro chama os discípulos para perto, para que eles o conheçam, o amem e no final eles entenderem finalmente, sabe? Isso que você estava falando, eu acho que é muito legal quando você fala sobre Jesus trazer para perto e os olhos se abrirem, sabe? Uhum. Porque quando você pergunta, né, quem eu sou, e da mesma forma a gente pode se questionar quem cada um de nós somos, a gente percebe que a gente é resultado do meio, sim, não tem como, o meio nos influencia, não tem jeito, a gente é influenciado. Com certeza. O meu pai é nordestino, ele é de Imperatriz, do Maranhão, você é de lá, amo vocês, e é muito legal a gente ver como o meio influencia, sabe? Meu pai é o tipo maranhense que fala alto, que come e que conversa com todo mundo, é extrovertido. A minha mãe já é filho de mineiro, entendeu? Com o povo do Goiás, que já é mais reservado, já é mais sistemático. Uhum. Então minha mãe jamais vai entrar na sua casa e abrir a porta da sua geladeira. Já meu pai, lá no Maranhão, você sobe na cama da pessoa, a sua comida é minha comida. Então o meio influencia quem nós somos. Sim, mas sim. Como cristã, assim, a Laís, enquanto filha de Deus, o meio me influencia, sabe? A minha família de sangue, a igreja local, a igreja, o corpo todo me influencia, mas eu vejo que o que me forma também, sabe, o que tem que formar cada um de nós também, é exatamente esse olhar nos olhos de Jesus todos os dias, sabe? Eu acho que eu me descubro como Laís, eu descubro o propósito de Deus pra mim, quanto mais eu me relaciono com Ele, quanto mais olho no olho eu tenho com Jesus, mais eu consigo me enxergar, e eu consigo enxergar as coisas pela ótica de Jesus, sabe? Uau. Eu tava conversando com Israel antes aqui, eu trabalho na área jurídica, né, e eu mexo principalmente com direito de família, e a gente vê inúmeros conflitos familiares, a gente vê tantos problemas. Em todos eles, Gabriel, a gente vê que sabe o que resolver esses conflitos? Olhar da ótica de Jesus, olhar com os olhos de Jesus.
99% dos divórcios, 99% dos problemas familiares seriam resolvidos se as pessoas gastassem 5 minutos na presença de Jesus. Uau. O que falta nas pessoas é relacionamento com Jesus. Exatamente. Porque quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais o meu coração se assemelha ao de Jesus, sabe? Mais cheio de amor, mais cheio de graça, mais cheio de misericórdia. Então, quando você fala de Jesus nos trazer para perto, eu vejo que eu tenho vivido isso, sabe? Tentado realmente provar esse relacionamento com Jesus. Eu preciso de estudo, sim. Eu preciso de capacitação profissional, sim. Eu preciso ir em congressos, em conferências. É muito bom eu ouvir novos pregadores, é muito bom eu ouvir bons louvores, mas nada substitui tempo individual com Jesus. Sim. Olho no olho, sabe? Corpo a corpo com Jesus. Relacionamento com Ele. Quanto mais dele tem dentro de mim, menos de mim vai transbordar. Quanto mais eu me encho dele, mais o meu ego, as minhas vontades vão sendo dissolvidas e mais do caráter de Jesus, do amor, da graça dele vai sendo transbordado, sabe? E aí sim eu posso sair por aí levando essa identidade, né? A música da Laura Sogueres. Mas muitas vezes eu me peguei assim na minha cabeça, esses 24 anos de vida, muitas vezes, Gabriel, eu me peguei tentando ir por aí, levar o evangelho, levar Jesus, estando vazia dele. Era muito sobre fazer pra ele, mas pouco sobre transbordar quem ele era, sabe? E hoje eu percebo isso, que na verdade, se eu tivesse gastado mais tempo me enchendo dele, teria sido totalmente diferente. É muito mais sobre transbordar ele do que fazer na força do meu braço, sabe? Uau, é sobre isso. E, tipo, é muito massa falar sobre isso, porque um dos meus pilares que eu mais dou valor, assim, dos meus pilares morais são a amizade. Desde criança, saca? A minha primeira amizade foi tão bizarra e durou tanto tempo que, tipo assim, eu falei, cara, foi Deus, porque, assim, uma criança de 5 anos passando pelo processo ali, né, de ver o divórcio dos pais, então, tipo assim, é muita informação pra uma criança só. Então foi bem na época que eu comecei os meus estudos e, por incrível que pareça, acho que uma das amizades que durou mais tempo na minha vida foram, acho que 15 ou 16 anos de amizade. Porque eu cheguei num carinha e falei, cara, você tem amigos? E ele, não. Eu falei, eu também não. Vamos ser amigos. Eu juro que foi assim. E isso foi tipo assim, a gente começou a trabalhar junto, a gente saiu do emprego junto, a gente foi pra várias escolas juntos, então tipo, a gente meio que viveu uma vida inteira. Apesar, né, de hoje, infelizmente, ele não tá na presença de Deus mais, por muito de ser ferido, sabe? E também na época eu não tinha muita maturidade pra entender, apesar de ter sido uma amizade que durou muito tempo, não era uma amizade que eu tinha um total conhecimento de chegar e falar, cara, você tá errado, tá ligado? Tipo, você tá saindo do... É como se você fosse um peixe e querer viver na terra, sabe? Você tá negociando os seus princípios com Jesus pra viver algo que você quer viver. E eu não tinha essa maturidade, tanto que, né... vários processos, eu mudei muito de igreja por causa disso, enfim. Hoje em dia, eu tendo essa visão, eu entendo que mesmo essas coisas que não foram boas pra mim, elas me ensinaram, como você falou mais cedo, sabe? Até, a gente tem um exemplo nesses convívios até do que não fazer. E foi uma coisa que hoje eu entendo que é o Espírito. Eu falo muito sobre isso. Quando meus pais se separaram, eu fiquei dos 7 aos 8 anos à beira de uma depressão profunda. Porque eu tive a dor da rejeição, né, da minha mãe, eu tive a dor da semi-ausência do meu pai. Porque meu pai, ele sempre foi muito presente como ele podia. Mas na época eu não entendia, né? Hoje em dia eu entendo, graças a Deus e tal. Tá tudo resolvido, inclusive, mas na época era difícil absorver isso. Então, tipo, dos meus 8 anos até os meus 10, eu comecei a ficar muito confuso a respeito de relacionamentos, inclusive. Tipo, eu ficava, putz, por qual o sentido de na minha adolescência eu sair pegando geral e, sabe, não ter alguém pra passar uma vida inteira. Hoje eu entendo que foi o Espírito que colocou isso em mim, sabe? Porque tanto que eu ficava, cara, eu não... Pra que fazer isso se vai acabar, sabe? Se no futuro isso pode simplesmente ruir e beleza, sabe? E a partir acho que dos meus 9 anos, mais ou menos, eu comecei a criar essa mentalidade de que, cara, não é porque o casamento dos meus pais deram errado que o meu tem que dar errado. E foi bem na época que eu
comecei o meu processo de conversão, que eu me converti aos 10 anos. Então eu já comecei meio que ser discipulado pelos meus discipuladores na época sobre família. Tipo, indiretamente, porque era uma igreja em células. Então, tipo, era um grupo pequeno de pessoas, então era mais fácil da gente se conhecer. Só que eu fui evoluindo com amizade assim, acho que de 2016 pra cá, quando eu conheci o Lucas. Cara, eu nunca vi um cara pra ser tão bom amigo quanto ele foi pra mim, sabe? Porque, tipo, ele desaprovava meus projetos. Ele falava que eu tava errado. Ele era amigo o suficiente. E ele me amava, tá ligado? E eu vejo que Jesus faz muito isso com a gente. A gente passa processos, eu tava até conversando isso com o Zé Raul mais cedo, a gente passa processos que são muito necessários. E Deus é tão bom que nesses processos ele coloca as pessoas certas pra estar lá com a gente. E esses processos, sabe, de o próprio Espírito falar, cara, você tá errado, sabe? Você precisa mudar esse posicionamento. E eu falo isso a nível geral, sabe? Na igreja a gente precisa de pessoas assim, na nossa roda de amizade a gente precisa de pessoas assim. Cara, eu agradeço a Deus porque hoje em dia, né, apesar de muitos deles não estar tão perto, eu tenho amigos que, sabe, colocam o dedo na minha cara e falam, Gabs, você tá errado, tá ligado? Eu não gostei disso que você fez, isso que você fez não é algo que revela Jesus, isso é incrível, sabe? Enfim, amizades são coisas de Deus. A gente... É muito legal quando a gente entra, né, em todas essas questões, porque a sociedade ela prega muito que nós somos aquilo que nós apresentamos, sabe? E é muito fácil chegar aqui, eu sou a Laís, eu sou filha de pastores, eu tenho 24 anos, eu sou formada em Direito, eu tenho pós-graduação em Advocacia Civil, eu sou publicitário, eu vivo isso todos os dias, sabe? A publicidade, ela te ensina de que você não precisa ser, você só precisa parecer que é. Isso, e a gente vive uma sociedade onde a gente os títulos que a gente tem, sim, os bens que a gente carrega, sabe? E eu acho que quem eu sou é exatamente... quem eu sou aqui dentro, sabe? E muitas vezes a gente se esconde atrás da nossa família, a gente se esconde atrás do nosso trabalho, a gente se esconde através da nossa profissão, a gente se esconde através do nosso ministério, a gente se esconde através das funções, sabe? Quando eu começo a ver uma pessoa na igreja que ela faz tudo, isso me preocupa, porque uma pessoa que ela faz tudo o tempo todo, ela não tem tempo para parar e ouvir. Uau. Sabe? E isso é muito importante, porque às vezes eu só, na verdade, muitas vezes eu só me sinto amado, eu só me sinto útil, eu só me sinto relevante quando eu sinto que eu sou alguma coisa, e eu me sinto que eu sou quando eu faço. E muitas vezes a gente começa a achar que a nossa vida ela é fazer, obter títulos, ganhar dinheiro, construir coisas, construir ministérios, e tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bacana, mas não constrói quem nós realmente somos. Nós não somos o título que nós carregamos, mas nós somos o legado que nós construímos. Uau. Isso me marca muito, sabe? Se eu morresse hoje, quem a Laís é o legado que eu deixei dentro das pessoas que me cercam, sabe? Os meus títulos vão morrer comigo dentro do meu caixão, sabe? O meu certificado, o meu diploma não pode ser reaproveitado. Seu emprego vão botar outra pessoa no seu lugar e a gente precisa lidar com isso. E possivelmente vão pôr alguém melhor do que você. É verdade. As pessoas que vêm depois da gente, geralmente elas fazem melhor do que a gente, até porque a gente já tem os erros ali, a pessoa não precisa repetir. Então, assim, o meu diploma não é herança, sabe? Os cursos que eu tenho, o ministério que eu construí, o título que eu tenho de pastor, ministro de louvor, líder de célula, seja o que for, isso não torna quem eu sou, isso é o que eu faço. E a gente tem que separar isso. O que eu faço não é quem eu sou. Então eu faço coisas para pessoas, mas eu faço coisas para pessoas porque eu sou filha amada, que entendi o meu propósito e que independo do que eu faço, sabe? E esse legado, para mim, isso é muito importante, e entra nessa questão das amizades, porque quando eu entendo que quem eu sou não depende do que eu faço, sabe? Eu começo a entender que os meus relacionamentos é para eu deixar um legado dentro das pessoas. É para que amanhã, se eu for para outro país, para outra cidade, ou se Jesus me recolher, a Laís vai continuar viva dentro de cada liderado, dentro de cada irmão, dentro de cada amigo, sabe? Os princípios, o caráter de Jesus dentro de mim, o viver do Senhor que é transmitido através de mim, ele tem que continuar vivendo ainda quando eu não estou. Então, quando eu sei que eu sou uma boa líder, quando
quando na minha ausência os meus liderados são capazes de fazer melhor do que eu fiz. Uau. Quando os meus liderados fazem melhor do que quando eu mesma faço, quer dizer que eu construí um legado dentro deles e eu sou dispensável. A melhor coisa que existe é nós sermos dispensáveis, sabe? Porque as pessoas não estão comigo porque eu posso oferecer algo, mas porque elas decidiram me amar. Quando as pessoas estão comigo porque eu sou indispensável, elas não estão comigo por quem eu sou. É pelo que eu ofereço. Mas quando eu sou dispensável e mesmo assim elas escolhem liderar comigo, caminhar comigo, servir comigo, eu construí um legado dentro delas, sabe? Isso é muito impactante. Isso me lembra uma frase do meu amigo Marcão. Um abraço pra você, Marcão, lá de Lusiane, que um dia a gente conversando, né, porque a gente trabalhava junto, e ele lançou a seguinte braba, como diz os jovens hoje em dia: o legal de alguém te amar é que ela tem a opção de não te amar. Exatamente. Sabe? Então você pega o amor verdadeiro, seja de amizade, seja de relacionamento, seja familiar, enfim. Você entende que esse amor é verdadeiro quando você vê que essa pessoa ela tem a opção de não te amar. E ela entende isso, sabe? E é exatamente isso que você falou, você não tem nada para oferecer. A única coisa que você oferece é ser você, e mesmo assim ela te aceita, sabe? Elas permanecem, né? Elas permanecem. E eu acho que os grandes amigos, eles são amigos exatamente porque eles não nos amam por aquilo que nós fazemos, mas por quem nós somos. E eu acho que quando você fala, né, que o Lucas ele podia te confrontar e te falar: Gabriel, você tá errado, cara, não é assim, não é assado. É exatamente porque ele não amava os seus resultados, ele amava quem você é. Exatamente. Porque alguém que anda com você porque ele gosta dos resultados que você oferece, o dia que ele vê você fazendo coisa errada, o dia que ele discordar de você, ele vai te dar tchau e vai te deixar na mão. Exatamente. Agora, quando você tem um amigo do seu lado, que ele te ama por quem você é e não pelos seus resultados, por aquilo que você faz, pelo título que você carrega, ele não vai ver você fazendo algo errado e ficar calado. Sim. Ele vai ser amigo o suficiente para tretar com você, para discutir, para te confrontar. Amigo que é amigo não foge de conflito. Uau. Pessoas que fogem de conflito, elas não amam. Porque quando eu amo alguém, eu estou disposta a ver o outro chateado comigo, para eu não deixar ele cair no fundo do poço. Eu não posso te impedir, mas é muito mais fácil eu deixar você fazer o que você quer, eu não intrometer, porque ninguém gosta de ser boicotado. Todo mundo, quando vai compartilhar uma ideia e um sonho, quer ser aplaudido, apoiado, sim, tapinha nas costas, ninguém gosta. Então, quando uma pessoa ela é capaz de falar: Gabriel, eu acho que esse sonho seu é furado, Carol, repensa a rota. Vamos recapitular aí as suas... Vamos reajustar. Os seus anseios aí. Cara, essa pessoa te ama tanto, sim, a ponto de te chatear, para que você não saia dos caminhos do Senhor. E eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente tá conectado com amigos, Gabriel, que compartilham dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Uhum. Pessoas do mundo, a gente não tem que excluir elas, sabe? Jesus, ele não fala pra você a gente sair do mundo, ele fala pra gente ser a luz no mundo, sabe? Então eu entendo que, eu aceitei Jesus, eu tô tendo a minha vida transformada, agora eu vou me isolar do mundo. Não, Jesus nos chamou pra ser luz no mundo, mas eu tenho que entender que eu sou a média das pessoas com quem eu convivo. Eu tenho que entender que o meu me influencia. Então, se agora eu quero viver uma conduta diferente, eu quero ter uma mentalidade diferente, eu tenho que encharcar o meu coração, eu tenho que alimentar o meu coração, eu tenho que estar conectado com pessoas que estão na mesma pegada, sim, sabe? As pessoas que não estão na mesma pegada, eu não vou excluir elas, eu não vou deixar de amar elas, mas eu tenho que entender que eu preciso caminhar com pessoas que têm mais, sim, fome e sede que eu. Tem certos princípios dessa galera que não te encharca de Jesus, e eu falo isso por experiência própria, que você não deve de maneira nenhuma pegar pra você, sabe? Tipo, eu tenho muitos amigos que não são cristãos. Sim. E muitos desses meus amigos falam: Gabs, você é um crente que não é chato. E tipo, às vezes eu me preocupo com esse tipo de frase, mas nesse tipo de situação, não. Porque tipo assim, eles me respeitam na minha posição de fé, e eu respeito eles nessa posição de fé, porque eu entendo que, beleza, eu tenho que ser uma influência pra eles, beleza, mas eles que escolhem se vão ser influenciados por mim. Então, tipo, eu não tenho esse peso nas minhas costas. Inclusive, você tem esse peso nas suas costas, irmão, vai pro seu quarto e ora pra Deus tirar isso aí de você, que você vai morrer se você continuar assim, é sério. Porque, tipo, antigamente eu ficava assim: cara, eu preciso converter fulano precisa conhecer o amor de Deus. Mas, cara, se nem o Espírito Santo ainda não convenceu, quem é você pra fazer algum tipo de força, sabe? A gente não converte ninguém.
Sim. A gente tem que ser a manifestação de Jesus na vida das pessoas. E o convencimento do Espírito Santo traz. Mas, Gabriel, isso aqui que eu acho legal nisso que você está compartilhando é a revelação que a gente tem que ter, que a gente tem que ter colegas, amigos que ainda não servem a Jesus, porque à medida que eles se conectam comigo, eles conhecem quem Jesus é. Sim. Então é o viver deles comigo que vai revelar. Não adianta eu achar que uma pessoa que não é crente, que não conhece Jesus, que não nasceu num lar cristão, ele vai pegar a Bíblia e vai ter revelação da palavra, que ele vai pegar e vai começar a orar e Jesus vai... Isso pode acontecer, mas é exceção. As pessoas que não nasceram num lar religioso, elas vão ter contato com Jesus através de mim e de você, sabe? A coisa mais próxima de Jesus que eles têm é eu e você. Então, eles precisam ter um contato com a gente. Mas aí a gente volta na questão de olhar nos olhos de Jesus. Sim. E de estarmos cativos na presença de Jesus, Gabriel, porque eu vejo que isso é muito importante. A gente tá com pessoas que ainda não servem Jesus. Sim. Porque eu vou revelar, o meu viver revela Jesus. Mas eu tenho que entender que nunca eu posso gastar mais tempo com essas pessoas do que me alimentando de Jesus. Com certeza. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, sabe? E eu vejo que muita gente começa a se perder até na vibe do evangelismo. Sim. Porque evangelismo, quando a pessoa vê, ela passa 23 horas do dia dela levando Jesus, e ela não passa 10 minutos se alimentando. Sim. Essa balança tá quebrada, vai dar ruim. Então a gente tem que estar no meio do mundo, a gente tem que ter amigos no mundo, mas nunca eu posso passar mais tempo com eles do que me enchendo de Jesus. Exatamente. Sabe, me enchendo, congregando, me enchendo, orando, me enchendo, buscando. Então eu tenho que ter amigos do mundo sim, pra eu ser o reflexo de Jesus para eles, mas eu tenho que gastar mais tempo me enchendo. Com certeza. Porque quando a balança vira, dá ruim. Eu nunca vi alguém gastando mais tempo envolvido nas coisas do mundo, com as pessoas do mundo, do que com Jesus. E uma hora essa balança não quebrar. Isso é tão real, Laís, que tipo, como ministro de louvor, eu tenho muito peso pra falar isso. Quando a gente tá muito imerso nesse bagulho de servir, fazer, a gente faz tanta coisa. E tudo, cara, converse com um amigo seu que é ministro de louvor, que toca todo domingo, que tá lá às 5 horas da tarde do domingo na igreja. É o primeiro a chegar, o último a ir embora, o cara que fecha junto com o pastor e tipo, pergunta pra esse cara se num evento de sábado, se ele tem a opção de ministrar e a opção de ser ministrado, qual delas ele vai escolher? Cara, inúmeras vezes eu já falei pra alguns amigos meus, cara, vamos em alguma igreja, vamos em algum lugar, eu quero receber, sabe? Tipo, eu quero ficar um dia pra me encher de novo, sabe? Porque, beleza, Gabs, mas tem o secreto. Com certeza, o secreto é muito importante, mas, sabe, o cansaço e o fardo espiritual é algo muito perigoso pra vida do crente. Porque pra engatar o automático ali e ir embora, é 2 palitos, sabe? Quando a gente fica no automático, no ministério, nos relacionamentos, num casamento, quando entra no automático, vai dar ruim. Sim. No servir na igreja, quando vira algo automático, dá problema nas amizades. Então, assim, uma coisa que Jesus sempre fala comigo, sabe, Gabriel? Sobre amolar o machado. Meu pai sempre fala muito disso. Filha, gaste mais tempo amolando o machado do que cortando a árvore. Sim. Então a gente tem que passar mais tempo se enchendo de Jesus do que dando Jesus, sabe? Exatamente. Quanto mais tempo eu gasto na presença do Senhor, quanto mais eu me alimento de Jesus, mais o louvor vai fluir, mais a palavra vai fluir, mais o culto vai fluir. Quanto mais de Jesus eu tenho, menos o esforço da Laís precisa, sabe? Isso é muito interessante. Eu passei um processo, tipo, pra quem não sabe, eu sou design gráfico, tá? Um dos melhores dessa cidade, tá? Tô zoando. O número tá aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, na descrição. Na descrição. Enfim, eu sou designer gráfico, vai fazer 6 anos que eu trabalho nessa área. Né, com essa cara de novinho aqui, é um pouco difícil impor a minha sabedoria nessa área. Enfim, brincadeira. Mas em direto ao ponto, eu comecei, né, trampando lá em Lusiânia com alguns amigos, na agência de alguns amigos, que foi tipo um tempo que me destravou profissionalmente, porque tipo, o setup da nossa equipe era crente. Eu acho que quem não era só 2 pessoas lá, 2 ou 3 pessoas. E o resto era tudo crente. Então a gente se edificava e trabalhava junto. Enfim,
quando eu voltei pra Goiânia, eu trabalhei em mais 2 agências. E quando eu tava na segunda, me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa agência que eu já acompanhava há muito tempo, sabe? Eu falava, cara, que agência da hora. Inclusive, eu sou muito fã deles até hoje. Tipo, foi muito bom trabalhar esse tempo lá. Eu fiquei 3 meses lá. Mas, enfim, né? Pelo processo que a gente passou, teve lockdown, muita coisa. Então, enfim, ficou muito insalubre pra eu poder trabalhar nesse lugar, por ser muito longe e tal. Mas, sabe, uma galera muito boa, aprendi muita coisa lá. Só que eu, na semana que eu peguei o Covid, foi uma semana muito punk pra mim, sabe? Porque eu tinha que fingir uma naturalidade pra minha família, que já teve perdas já em menos de 1 ano. Foi minha tia pelo câncer, meu avô pelo Covid. Então, tipo, a galera tava meio assim. Então eu tive que segurar um pouco a onda, assim, fingir que tava tudo bem. Mas no fundo tá muito pesado. No fundo eu tava, sabe, com a cabeça, meu Deus, será que é agora? E, cara, foi muito, muito louco, porque nisso eu já tava muito sobrecarregado do trabalho, sabe? O setup que tava assim, tava muito tenso pra mim. Mentalmente, fisicamente, eu tava muito cansado. E um amigo meu também tava nesse ciclo, assim, sabe? De trabalhar muito e não ter muito resultado, enfim. Na segunda semana eu orei, eu falei, Deus, eu tô doente, eu tô cansado. Tipo, mesmo doente eu tava tendo que trabalhar. Então, tipo assim, eu tava muito, muito cansado, muito, sabe, esgotado. Eu falei, Deus, é o seguinte... Eu te entrego tudo, eu só te peço aí uma oportunidade de viver mais um tempo, que eu, na minha cabeça, eu tava achando que já era meu ponto final. Enfim, o Covid é uma doença que te deixa meio louco, meio sem pensar. Mas aí, cara, tipo, eu fui conversar com esse meu amigo. E a gente fez uma call no Discord, a gente conversou e ele falou, mano, eu consegui um emprego em menos de 20 minutos. Porque ele tava saindo da empresa que tava lá, né, enfim... Consegui emprego em menos de 20 minutos. Entrei ali no computador, fiz um teste e tô lá dentro. Hoje ele trabalha acho que, se eu não me engano, na Câmara dos Deputados de Brasília, como designer lá e tal. Enfim, um dos moleques mais incríveis que eu já conheci, tanto profissionalmente quanto espiritualmente. E eu fiquei com aquilo na mente. Eu falei, Deus, é isso. Eu tô te entregando aí. Enfim, marquei uma reunião com a galera lá. Falei, então, vou ter que sair. E foi tipo, quando eu avisei que não dava mais pra ficar lá, já eram umas 11 e pouco, eu almocei e fiz algumas ligações. Em menos de 5 minutos de conversa, eu consegui uma vaga de emprego bem melhor do que eu já tava. Tipo, né, não tava ruim, mas tava ficando insalubre por ser longe, por muitas coisas. Enfim... E em menos de 5 minutos eu consegui, sabe? Tipo, em menos de 5 minutos eu fiquei... Por isso eu falei a frase, Deus dos 5 minutos. Inclusive, amigos, batam meu recorde aí. Faz jejum, fala, Deus, foi 5, agora eu quero 2 minutos e meio pra conseguir o emprego dos meus sonhos aqui. Mas, sabe, é muito real, sabe? Porque foi bem na época que eu tive um clique com Deus de que... Sabe, às vezes a gente externaliza demais as coisas. A gente espera muito de uma pregação, a gente espera muito de um louvor, a gente espera muito de uma revelação do seu amigo, de um pastor. Mas, sabe, às vezes só precisa começar ali em você, sabe? Tipo, às vezes a gente faz tanta coisa, igual a gente falou, que a gente terceiriza o nosso relacionamento com Deus. Tipo, e eu me peguei muito nisso. Tipo assim, eu falava, Deus, vamos conversar, mas segura aí que eu só tenho umas demandas pra entregar aqui. E depois a gente conversa, sabe? Eu preciso desse job aqui, senão eu vou ficar sem dinheiro no fim do mês, as contas não vai fechar e não sei o que lá. E eu fiquei muito nessa durante uns 2-4 meses. Enfim, né, diante de todo o contexto que eu passei no ano passado, da transição de vir pra cá, eu meio que me caí nisso, sabe? E um dia no ônibus, sabe, Deus me clicou e falou, cara, eu tô aqui, sabe? Tipo, você não precisa dessa pregação que você espera, você não precisa dessa ministração de louvor que você tanto espera. Isso você precisa de legal, mim. Gabriel. Deus não gosta de gente preguiçosa e de gente folgada. Sim, cara. Mas quando a gente é trabalhador, eu tô falando no sentido profissional, quando a gente é trabalhador, a gente é esforçado, a gente é dedicado, mas a gente descansa no agir sobrenatural do Senhor. O Senhor profissionalmente faz coisas sobrenaturais, sabe? Você se esforça muito, trabalha muito, mas o seu esforço tem um limite. Sim. Mas a graça de Jesus, ele vem e te leva a uma proporção maior. Ministerialmente falando, você tem que orar.
você tem que buscar Jesus, porque tem muita gente que quer ver Netflix o final de semana todinho e quando chega no culto, ele quer, entendeu, sair no reteté e rodar no manto. Mas ele só se encharcou de Netflix. Exatamente. Entende? Óbvio que existe sim uma busca que parte de nós, sabe? A gente, se você quer ser cheio do Senhor, você tem que se relacionar com Jesus. Exatamente. Você tem que gastar tempo com Jesus, mas sempre fazendo isso que você falou, sabe? Nunca achando que o seu esforço é suficiente ou é pelo seu esforço. Não, exatamente. mas você tá produzindo aquilo que você também deseja do Senhor. Então, se você quer um romper ministerial, você tá lendo a respeito, você tá, sabe, buscando a respeito, mas você entende que não é na força pode do vir, seu mano, braço. pode vir. Tem até água aqui, gente, hoje. Servo bom e fiel, cara. O ministério da água nunca falha, gente. E a gente tem que entender isso. Primeiro, Jesus não gosta de gente preguiçosa e de gente à toa. Na Bíblia, quando a gente pega, todos os discípulos foram chamados. Eles estavam ativos, sabe, fazendo e trazendo resultados. Jesus gosta de gente ativa e gente que está provocando o seu milagre. Então eu te pergunto, você está provocando o seu milagre? Seja na área financeira, seja ministerial, seja espiritual, você está provocando o seu milagre. Você está, sabe, buscando aquilo, você está se alimentando, você está se enchendo. Primeira coisa. Segundo, você entende que você provocar o seu milagre não é garantia de resultado. Eu provoco o meu milagre, mas o milagre vem do Senhor. É Ele quem faz, do tempo dele, da forma dele. E para isso eu preciso entrar no tempo de descanso. Eu preciso entrar nos 5 minutos, sabe? Eu preciso entender, peraí, eu tô provocando o meu milagre, mas não vai ser na força do meu braço, vai ser pela graça e pela bondade do Senhor. E uma outra coisa que eu acho muito interessante, Gabriel, é que uma gota de obediência produz um oceano de graça, de resultado, de milagre. É uma gota de obediência, sabe? É uma gota de obediência no sentido de crer, de depender e de descansar do Senhor. Vai produzir um oceano de milagre, de fluir de sobrenatural. Isso me lembra lá em Filipenses, eu não lembro se é o capítulo 13, se é o capítulo 4, que fala, depois me corrige, Israel, que você é o moleque sacerdote bíblico, bibliado, esse menino aí conhece mais do que eu, enfim. Não sei se é no capítulo 3 ou no capítulo 4, mas vai dizer que a paz que é de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração. Quando eu li isso antigamente, eu estava até conversando isso com um amigo meu, quando eu li isso antigamente, eu focava muito no coração, sabe? Na minha emoção, tipo, eu preciso descansar a minha alma, tipo, sabe? Nesse sentido mais emocional do lado espiritual, sabe? E esses dias pra trás, eu lendo isso no meu devocional, eu tive um clique, sabe? Eu li, opa, tem a palavra mente aqui. E a mente me lembra muito, além dos nossos pensamentos, as nossas ações, né? As nossas ações, elas partem dos nossos pensamentos, né? Não psicólogo, me corrige se eu estiver errado. Nossos pensamentos, eles vêm seguidos das nossas ações, sabe? Então, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu planejo e tudo aquilo que eu faço, também tem que entrar nesse lugar de descanso, sabe? E isso é uma promessa, né? Tipo... Porque como que eu creio no Senhor, eu creio na soberania, eu creio no cuidado de Deus, mas eu não descanso nele? É contraditório. Se eu creio, eu descanso. Exatamente. Não é assim? Então, o versículo fala, né? Tipo, a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, eu não preciso entender por que eu tô calmo com isso, sabe? Eu não preciso entender. E às vezes eu já me peguei nisso, sabe? Tipo, tá o mundo inteiro caindo na minha volta, gente tretando e, tipo, amigo desfazendo amizade, gente desviando e, tipo, eu tá pleno, sabe? E eu perguntar pra Deus, era pra eu estar surtando, né? Era pra eu estar rodando a baiana aqui com todo mundo, mas, sabe, eu tô em paz. E toda vez que isso acontece, eu me lembro desse versículo, tipo, né? A paz de Deus que excede todo entendimento, sabe? Você não precisa entender, você só precisa confiar e descansar, porque aí você vai estar guardando o seu entendimento e o seu coração em Cristo Jesus. Galera, então fica aí as dicas, né? Primeira coisa, provoca o seu milagre. Então, busque aquilo que o Senhor gerou no seu coração, seja profissional, intelectual, ministerial, seja o que for, provoque o seu milagre. Se você quer ser missionário e você quer ir para o exterior, primeira coisa, vai aprender inglês. Então, às vezes você está orando para Jesus revelar qual é o país que você tem que ir e você não está fazendo o mínimo, que é estudar uma língua estrangeira. Então, à medida que eu ando também no caminho da obediência, Jesus vai revelando as próximas etapas, porque às vezes a gente quer que Jesus venha e já conta o plano total. Então, se Jesus já te disse que Ele te chamou para ir para as nações,
Então, enquanto Jesus não te dá o dinheiro para ir para as nações, ou Jesus não te dá a revelação de para qual país você tem que ir, você tem que fazer o ordinário, que é o quê? Aprender inglês. Exatamente. Às vezes a gente não tá, você fala que tem convicção de que Jesus te chamou para as nações e que você ainda não foi porque Deus não mandou o dinheiro ou porque Deus não revelou o país, mas espera aí, você está sendo obediente e aprendendo a língua, você já, ou às vezes Deus já te deu um país, você fala, eu não fui porque eu ainda estou sem dinheiro, não sei o que, mas espera aí, se Jesus falou que você tem que ir para o Afeganistão, você já estudou a cultura do Afeganistão, os costumes, as práticas, você já estudou a vida lá. Muitas vezes a gente quer que Jesus ele dê o resultado sem antes a gente ter feito o caminho da obediência. Sim. Sabe? E o caminho para ver aquilo. Então, se é profissional, peraí, você tá ainda na escola, você tá estudando direito na escola, sabe? Às vezes você tá orando para passar para medicina e para ser um bom médico, porque o dia que eu for médico, eu vou falar de Jesus e vou levar a cura para as pessoas, mas dentro da sua escola você já tá levando a cura através da oração. Uau. Você já tá levando cura através dos seus ouvidos, através do seu abraço, sabe? Então, se você tem um direcionamento do Senhor, sabe, provoque o seu milagre. Uau. Provoque a realização, busque, se qualifique, aprenda aquilo. Mas, segunda coisa que o Gabriel trouxe, que a gente trouxe aqui, é entrar num lugar de descanso. Sim. É viver na obediência, é provocar e fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas entrar nesse lugar de descanso, porque é o lugar de milagre. Gabriel, é muito lindo ver como Sim. Deus faz. Com certeza. É muito lindo a gente provar, sabe? Não é verdade? Você provou eu isso. provei. Né? Eu fiquei choquito no evangelho quando eu vi que eu tava, tá ligado? Indo na direção daquilo que Deus queria pra mim. É libertador. Nossa, demais. É libertador quando a gente descobre que no descanso existe milagre. Gente, isso é muito libertador, né? Nossa, muito bacana. demais. Tira um peso das suas costas, né, velho? Aí a gente tem revelação de que... Gente, depois que eu tive revelação de que o lugar de descanso é o lugar que eu devo morar, que eu devo ficar, entendeu? Armar sua rede e ficar ali. Gente, isso é... E como Deus faz quando a gente entra na zona de milagre. Esses dias eu tava passando por uma situação de muita pressão, eu só chorava. E meu pai, mas você tem que crer. Pai, eu creio, mas eu não sinto. Eu quero sentir, entendeu? Além de crer, eu quero sentir. Sim. E a minha mãe falou sobre isso, ela é psicóloga e pastora, né? Ela falou assim, Laís... O combo, né? O combo ali. Gente, isso é ótimo, mas é horrível, porque tem momento, entendeu? Que você quer só sofrer. Você não quer, você só quer sofrer. E ela falou assim, filha, pra gente crer e pra gente se mover com base naquilo que a gente crê, a gente não depende daquilo que a gente sente. Você não vai sentir coragem, você não vai sentir vontade, você vai sentir medo, mas porque você crê, você tem que se mover, sabe? E aí eu ficava naquela coisa assim, eu chorava porque eu não tava sentindo, mas eu criei. Pode falar, né, que e eu perseverando nisso, né? E vivendo essa crise o meu coração não... Eu não confiava, o meu coração tava angustiado, tava preocupado, tava com medo. Mas eu dizia, Jesus, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo ansiedade, mas eu creio que o milagre aconteceu, que as coisas fluíram. E eu nessa crise, um dia minha mãe soltou, né, pra variar, uma frase sensacional, né? Ela falou assim, que o que faz feijão bom é a panela de pressão. Nossa, essa é a feijão famosa. Cozinha, se não for na pressão. E eu falando assim, mas era tão melhor se eu sentisse paz, se eu sentisse segurança pra eu poder crer. E ela falou assim, Laís, grandes milagres precisam de panela de pressão. Ostra triste. Panela de pressão. Ostra triste não fabrica pérolas, né? Eu já escutei essa frase também. Verdade. Ostra feliz, inclusive. Ostra feliz. A cabeça. É ostra feliz e não produz pérolas, né? Que o povo fala que ela precisa, né, sofrer, ela precisa estar sob pressão. Isso é muito verdade, cara. Isso é muito verdade. Não, o diamante, na verdade, quando a gente vai na joalheria, você vai ver que o diamante ele tem um preço muito diferente do brilhante. Mas quando a gente pesquisa, eu gosto muito de joia. E quando eu pesquiso sobre isso, você vai ver que o diamante, ele vem da mesma pedra que o brilhante vem. Uau. Os dois têm a mesma matéria-prima. A grande diferença vai estar na quantidade de lapidação que essas pedras são capazes de sofrer. O valor, tá, sabe? Eles têm ali as pontas, né, que são cortadas. Quando a gente vê no microscópio, né, tem as arestas ali. Então,
a quantidade de processo que o diamante sofre é muito maior do que a que o brilhante sofre. Exatamente porque ele sofre tanto mais que o brilhante, é que ele tem um valor tão maior e um brilho tão melhor. Exatamente. E da mesma forma é conosco, sabe? Quanto mais processo eu sou submetido, mais lapidado eu sou, e maior a oportunidade de um milagre, e maior o milagre que Jesus pode provocar ali. Sim, a gente pode tirar por base também Salomão, pô. Salomão a gente sempre vê o cara mais sábio da Bíblia, o cara mais PhD em questão de ser rei e tal. Mas se você for parar pra olhar a trajetória histórica de Salomão, o cara quebrou a cara demais, entende? O bicho teve que aprender da pior maneira possível. Tanto é que tipo, se for olhar as cartas, né? Tipo, quando chega em Provérbios, ele contradiz algumas coisas que ele já tinha escrito em outras cartas. Então, tipo assim, muita gente já chegou em mim, apesar de eu não me ver dessa forma, tipo, principalmente quando eu era um pouco mais novo, né? Porque eu não sou velho. Quando eu era um pouquinho mais novo, a galera falava assim, cara, você é muito maduro pra idade que você tem. E eu falava, quê? Eu? É porque não me conhece, Israel me conhece, sabe que eu sou muito idiota com muita coisa, tipo, eu rio com memes sem graça. Então, tipo assim, eu não me vejo como um cara maduro. Mas as pessoas falam, cara, pra sua idade você é muito maduro. E um dia, né, depois de algumas sessões de terapia, mas foi mesmo. Façam terapia, mano, é muito bom. Tudo bem não estar bem. Tudo bem não estar bem. Mas, enfim, depois de uma sessão de terapia eu tive esse clique de que, cara, beleza, por que as pessoas me veem assim? Porque eu sofro desde moleque. Tipo, teve, né, eu me entendo por gente desde os meus 5 anos. Atrás disso eu não me lembro de nada, mas nos meus 5 anos que eu vi a separação dos meus pais. Eu vi meu pai agredir minha mãe todos os dias, tá ligado? Então, tipo assim, foi um processo muito doloroso com a rejeição. Tipo, isso me afetou em várias áreas da minha vida. Inclusive, até hoje tem algumas áreas que isso influencia, querendo ou não. Então, tipo assim, beleza, as pessoas me veem assim, mesmo eu não me vendo, porque o meu passado foi extremamente sob pressão, sabe? Muito sob pressão de me perguntar o porquê que, tipo, eu não tinha um prazer de tomar um café da manhã com a minha família completa, tipo, ali todo mundo rindo, sempre era um bagulho muito pesado. Estar em casa pra mim era uma coisa muito pesada. Então, tipo, a partir disso, quando eu entendi isso, eu entendi a visão das pessoas sobre mim. Torno a repetir, eu não vejo dessa forma, mas as pessoas me veem como uma pessoa madura, né, tipo, e hoje eu entendo por quê, é por isso. Pelas vivências, né? Pelas vivências. E Gabriel, aqui vai uma dica, se a sua vida tá tranquila e tá tudo redondinho, tá errado? Tá errado. Porque estabilidade não gera crescimento. Exatamente. A gente tem que viver na zona de desconforto. Se tá confortável, tá na hora de remexer e deixar desconfortável. Arruma um curso pra fazer, arruma um emprego, vai capinar um lote, multiplica a célula, multiplica o discipulado, porque tá errado. Ou seja, procure problemas pra sua vida. Problemas, porque se não tem problema, não existe necessidade de milagre, Gabriel. Exatamente. Se tá tudo bom, se tá tudo perfeito, pra que precisa da intervenção de Deus? Exatamente. Pra que precisa de milagre? Então, lugar de perfeição e lugar de estabilidade não requer milagre e ação de Deus. Os lugares que existem, mover do Senhor, são lugares onde tem pepino e tem problema pra resolver. E eu vejo muita gente assim, tudo que eu queria era morar na praia pra vender a minha arte e ficar zen. Meu filho, isso aí vai ser um lugar onde você não vai precisar de Jesus, não. Porque tá tudo perfeito, a vida tá boa, você tá vivendo a sua arte ali na sombra fresca. Entende? A gente que é cristão, a gente foi chamado pra viver na guerra. É combater o bom combate, completar a carreira guardando a fé, sabe? É lugar de... A gente tem que entender que aonde a gente chega, o céu chega. Então o crente não pode correr do problema, você tem que correr para o problema, porque você carrega a solução, sabe? Se você é filho de Deus, o próprio Deus, através do Espírito Santo, habita dentro de você.
Então, na verdade, a gente tem que viver assim, cadê o problema? Cadê o problema? Problemas, cadê os problemas? Lembrou uma frase da pastora Márcia, ela sempre vira e fala, meu filho, deguste as suas tretas. Eu amo uma treta, meu filho. Eu ficava, gente, como que pode? Mas é isso. É lugar de manifestação de Deus, é isso, sabe? Eu lembro que na escola, eu ficava assim... Porque época eu estudei numa escola onde o estudo era muito puxado. Quando tinha um passando mal, eu tava lá. Na faculdade, onde tinha barraco, tava Laís. Você tá no trânsito. Esse dia meu pai brigou comigo. Eu sozinha no carro, Gabriel. É mesmo? Na Avenida Goiás. Tipo assim, quase de madrugada, meu pai já bravo, eu atrasada pra chegar em casa, né? Perigoso. Acontece um acidente. 2 pessoas furam o sinaleiro. O cara do Uber Eats furou o sinal e o outro que vinha na Goiás furou o sinal. E os dois colidiram, né? Os dois estavam errados. E aí, graças a Deus, 2 motoqueiros. Vixe. Eles não machucaram muito, só estragou umas coisas na moto. E ficou um olhando pra cara do outro, discutindo. Algumas pessoas parou. Aí eu falei assim, minha amiga, eu tô aqui pra resolver. Desci do carro, eu falei assim, o que aconteceu? Ele deu, a gente bateu. Eu falei assim, dá licença que eu sou advogada. Eu posso. Eu sou do direito aqui, tá? Eu falei assim, quem tá Vou entrar com um processo aqui contra o senhor. Mas é porque, tipo assim, bateu. Aí eu estava, tipo, lá, soluçando. Eu falei, peraí, cara, onde eu chego, o céu chega comigo, a solução chega, o milagre chega. Amém. Eu cheguei, aí eu perguntei, falei, o que aconteceu? Eles, não, é porque a gente furou o sinal. Eu falei assim, então os dois estão errados? Os dois estão errados. Eu falei assim, então como que nós vamos fazer pra resolver? Aí, não sei, porque não sei o que. Eu falei, não, peraí, o senhor tá vindo trabalhar... Aí o cara tava entregar pizza, as pizzas virou, os recheios virou, não ia dar pra entregar, né? Eu falei assim, qual o valor da pizza que o senhor tá vendo levar? Ele, não, deixa eu olhar aqui. Ele pegou a notinha, olhou o valor, falei, tanto. Falei assim, todo mundo que tá aqui perto, vamos, cada um tira R$5. E aí cada um tirou R$5. Eu falei assim, tá aqui o dinheiro da pizza. Agora, pra arrumar a moto é o seguinte, os dois estão errados, você paga a sua, você paga o seu. Vamos todo mundo pra cá. É sobre isso, simples. Mas assim, aí meu pai, você tá doida, né? É perigoso. E realmente, né, eu fui um pouco irresponsável. Mas a gente tem que entender que a gente é a solução pro mundo, sabe? A solução pro Afeganistão é eu e você. O problema de corrupção no Brasil é um problema nosso. O problema nas igrejas é um problema nosso. O problema do trânsito sabe, você é sal e luz, você carrega Jesus. Aonde você chega, sabe, a briga tem que ir embora. Aonde você chega, a enfermidade tem que ir embora. Aonde você chega, o reino tem que se estabelecer. Então, se você tá num lugar onde existe doença, você tem que se posicionar como um canal de Deus e orar para um milagre acontecer. E que se o milagre não acontecer ali da cura, vai acontecer o milagre do amor. E aquela pessoa vai ser invadida por um renovo que vem do alto. Se você tá numa briga, numa treta, numa confusão, quando você chega, a paz de Deus tem que chegar. Então a solução tem que resolver. Se você tá num ambiente de briga e a paz não chega, tem alguma coisa errada. Se aonde você chega, a crise financeira não vai embora, tem alguma coisa errada. E, Gabriel, essa é sempre a minha oração, sabe? Quando eu chego numa reunião com um cliente, eu chego ali, o reino de Deus chegou. Uau. Então, se aquela empresa está em falência, ela vai passar por uma recuperação, ela vai se reestruturar. Sim. Não porque a Laís está ali, mas porque o reino de Deus chegou e ele vai se manifestar ali. Se eu tô indo fazer um divórcio, eu tenho que entender que eu não posso resolver o casamento daquelas pessoas, mas se eu cheguei, o reino de Deus chegou e o melhor para aquela família vai ser feito, sabe? A gente não pode se acostumar com o evangelho. A gente tem que entender que aonde a gente chega, o reino chegou para invadir, sabe? E é aquela coisa de onde chegou, meu amigo. Você não chegou para fazer cafuné, você chegou arrombando as portas e pondo morar no trem, entendeu? Então, se você trabalha numa empresa, Laís, mas eu sou a tia de limpeza. Meu amigo, não interessa a sua função dentro daquela empresa, você é o rei de Deus naquele lugar. Se a empresa de você limpa o chão, tá em falência, ela vai recuperar porque você está ali. Uau. Porque você é filho de Deus e você é céu naquele lugar e você não aceita, você se posiciona como filha. Se a sua casa tá em guerra, a paz vai vir naquele lugar porque você tá ali, você não aceita, você se posiciona, sabe? Então aonde você estiver, se você é o dono ou se você é o badeco, se você é a tia da limpeza, se você é o cara da administração, se você é um
médico, se você é um enfermeiro, aonde você tá, o reino de Deus chega. Então, se você vai num hospital fazer um exame, você tem que entender que você não tá ali só fazendo um exame. Todas as pessoas que você vê no corredor, doentes, você vai orar para um milagre acontecer. Laís, mas eu vim tirar um raio-x do meu pé. Não, você foi no hospital para manifestar o reino. E enquanto você manifesta o reino, você tira um raio-x do seu pé. Eu acho que a lógica tem que ser essa, tá? Aulas. Sempre quando eu tô com a Laís, a palavra é essa. Aulas. Eu só vou tirar um print aqui das perguntas. Vamos responder, senão o povo vai abandonar a gente no podcast. Vamos respondê-las, pessoal. E cara, eu sou daquele tipo de pessoa que só consegue fazer uma coisa de cada vez. Então tenham muita paciência agora. Cadê o reloginho, gente? Quando o Gabriel procura, a produção coloca o reloginho na tela, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Põe um lo-fi aí, uma música bem tranquila. Porque eu mudei pro Instagram errado de novo. Pra você ver, eu não consigo fazer as coisas. Galera, enquanto o Gabriel vai fazendo aí, vai pensando também aí aonde você tem seu reino de Deus, hein? É no Uber, é na sua casa, cara, chega junto. Não chega fazendo cafuné, chega junto. Tá com seu celular aí, mano? Eu tirei um print aqui, eu vou te mandar. Porque aí... Pode ser? Pode, que a gente responde aqui. Pode ser então. Eita. A gente já faz junto. Que aí, mas tem que ter a dinâmica, né? Eu leio, você responde. Senão não tem graça. Gente, eu quero ver milagre. Pelo amor de Jesus Cristo, não vamos viver sem milagre, não. Vocês saem desse podcast aqui, pondo quente, sendo crente, orando por todo mundo. É isso aí. Vai mandando os milagres, galera. A gente chegou aí. De Deus. Chegou aí. Vamos lá, chegou aqui, pergunta. Olha minha carinha aqui. Já de antemão, já vou dizer que tem perguntas polêmicas. Comprometedoras. Ixi. Preparada? Preparada. Quer orar antes? Vamos lá. Põe a mão, vem. Gente, vocês vigiando a pergunta, tá? É isso. Primeira pergunta. Não vou falar o nome, tá? Porque ninguém me sinalizou aqui se quer ou não. Tirar um negócio aqui, só pra não correr o risco de atrapalhar a gente na pergunta. Isso, pode crer. Aí é o seguinte, eu não vou falar dessa vez, mas da próxima vez, coloca um asterisco na frente se você não quer que seu nome apareça. Hoje eu não vou falar, mas né, na próxima já fica o recado aí, tá dado. Primeira pergunta, qual a forma... isso a gente começou conversando. Qual a forma correta de lidar com pessoas difíceis? A forma correta? Isso. Pra mim... Primeira coisa, você tem que sempre conversar com ela, olhando para ela como Jesus olharia, com olhos de graça, de amor, de bondade, de paciência. Porque quando você olha dessa ótica, independente do quão difícil ela seja, você consegue ser incondicional com ela e você consegue lidar. A segunda coisa para lidar com pessoas difíceis, eu acho que é sempre você ser desarmado também. É realmente sempre se posicionar com a ótica de Jesus. E a segunda coisa, né? É você sempre jogar para a pessoa a responsabilidade. Pessoas difíceis, elas têm opiniões fortes. Sim. Não adianta você chegar dando, entendeu, sua opinião ali, mas talvez seja legal a pessoa difícil ali, você levar ela a refletir, ela te pergunta algo ou te confronta com algo. Você tem um lugar de humildade, assim, pode ser que seja verdade mesmo. O que será que eu posso fazer? Vamos supor que ela chega pra te criticar. Nossa, eu preciso orar a respeito, eu preciso melhorar mesmo, eu preciso ser mais crente. Sim. Mas o que você me sugere? E sempre esse lugar, sabe, de amor. Sim. E nunca de confronto. Sim. E sempre jogando pro outro, deixando o outro falar, o outro desabafar. Eu acho que é uma boa forma de lidar com pessoas difíceis. Boa. Aulas, gente, é isso. Laís, maravilhosa, sempre sensata, nunca passa frio. Coberta de razão. E só um ponto que eu queria destacar aqui, lidar com pessoas difíceis também é saber se essa pessoa quer que você lide com ela. Porque muitas das vezes a gente toma o fardo, não, eu preciso convencer fulano de que ele está errado, mas, tipo, sabe? E eu vejo muito, inclusive amigos meus lidando com esse tipo de pessoa, do tipo assim, sabe? Só entrega. Mas a entrega, ela tem que ser a última opção, né? Porque, tipo, né, a gente precisa discernir se a pessoa, ela quer ser ajudada. Gabriel, eu posso dar um pitaco, assim? Pode. Né? Gente, não me corrija. Não me odeie. Mas eu tenho a seguinte teoria.
eu não mudo ninguém, nem transformo ninguém. Exatamente. E eu não tenho esse chamado. Líder de ministério de louvor, você não chamou pra mudar a vida de ninguém. Você, é Jesus quem faz. E eu vejo muita gente, tipo assim, o casal tá brigando, aí a pessoa liga, aí vai o líder desesperado, achando que ele vai resolver o casamento, sabe? E eu tenho adotado uma tática com as minhas discípulas. Toda vez que elas estão com um pepino feio, que elas mandam mensagem desesperada, eu falo assim, vai orar. Você vai orar uma semana. Daqui uma semana a gente conversa. Eu não deixo ela nem conversar comigo, porque eu viro a fonte de desabafo, sabe? Então, pessoas difíceis, é muito importante a gente entender. Eu acho que isso que o Gabriel falou. Você não foi feito pra resolver o problema dela e nem viver a vida dela. Viva a sua vida e deixa a pessoa viver a vida dela. Você pode aconselhar à luz da palavra, mas nunca se coloque na posição de resolver o problema da pessoa, sabe? Não pegue o peso da pessoa pra você. O problema dela é dela. Minha filha, o único problema que você tem que resolver é do seu filho, do seu marido, do seu pai e da sua mãe, entendeu? Dos seus amigos, do povo. Não pegue os problemas das pessoas pra você resolver. Então a pessoa é difícil, ela tá com problemas difíceis, não tem a síndrome de Jesus Cristo. Você não é Jesus Cristo. Você não resolve o problema das pessoas. O que você pode é oferecer o seu ouvido pra ouvir e a luz da palavra de Deus dar conselhos, mas nunca pegue os pepinos e os problemas das pessoas difíceis pra resolver. Próxima questão, próxima dúvida. Essa aqui é muito polêmica. Isso aqui divide ministérios, divide casais. Misericórdia, tô zoando. Somos predestinados? Eu acredito. Vou responder essa pergunta rodeando. Não com uma boa política, mas eu acredito que todos nós fomos criados para sermos filhos de Deus. É isso, gente. Pronto. Simples e fácil. Responde a pergunta. E é o seguinte, são vertentes que todas fazem sentido, todas são bíblicas, vai da sua concepção, tá? Ninguém vai pro inferno porque acha que é predestinado ou não. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Deus te criou para ser amado por Ele, para provar o amor dele todos os dias. Você é criação do Senhor, feito para ser amado e para amar Ele. Então, se você tem essa convicção, tudo se dissolve nisso, né, Gabriel? É isso. Simples e fácil. Nossa, essa daqui é muito boa. Quais suas experiências com cura e principalmente com libertação? Gente, pra quem não sabe, essa irmã do Coque aqui... baixinho, 1,60m. Dá bica seca na canela do cão de um jeito assim que vocês não estão entendendo, bicho. Vai lá, conta aí. Bom, eu sempre, como eu falei, cresci nesse ambiente de fé, de ousadia e tudo. E desde criança, meu pai sempre plantou muito em mim isso. Filha, aonde você chega, o reino de Deus tá. Então eu era aquela menina na escola que tinha 6, 7 anos de idade e eu ficava atrás dos coleguinhas passando mal, entendeu? Então assim, o meu ministério com cura começou na infância, onde se a pessoa falasse pra mim que tava com dor de cabeça, que tava coçando, qualquer coisa pra mim era desculpa pra orar por milagre. Então desde pequena eu via Deus fazendo. E assim, muito novinha, tipo assim, os meus tios que não eram crentes me ligavam: Laís, eu tô com dor de cabeça, ora pela tia. E eu tipo 7, 8 aninhos, 5 aninhos, e orava por cura e as pessoas eram curadas. Mas era porque eu tinha ousadia de orar, porque quem faz é Deus, sabe? Então tinha muitas experiências com curas assim desde criança, então esses pequenos milagres. Mas com libertação acho que marca a gente, né, porque é uma coisa mais power. Mas meu pai tem assim curso sobre libertação e tudo, sempre tive muito envolvida. Mas eu lembro quando eu era pequena, assim, era nova, acho que eu tinha uns 12 anos, e eu tava num encontro e não podia criança, mas a minha família não é de Goiânia, então eu tinha que ir nos encontros, eu não tinha opção. Meus pais não tinham quem me deixar. Não tinha o que fazer, é isso. E eu fui pro encontro, né, ali de penetra, porque não tinha quem ficar. E eu tava lá quietinha, do nada a menina manifestou. E eu orei, os líderes e tal, tava tudo ocupado orando pelas pessoas. E eu que situação, hein? Não tinha ninguém, eu pequenininha, ele baixotinha. Aí eu lembrei do jeito que meu pai fazia na hora, eu pus a mão na cabeça da menina e falei: em nome de Jesus, todo mal sai. E aquilo me impactou porque eu era pequenininha, novinha, né? E a pessoa foi liberta e aquilo me chocou, me marcou, sabe? Porque eu vi que não é tamanho, não era experiência, mas em nome de Jesus. Mas um dia que eu passei treta, gente, não façam isso. A gente estava tendo libertação e eu inventei de orar.
E eu tava com o cabelo solto e fui orar com a menina na hora que manifestou, Gabriel, enfiou a mão no meu cabelo. Nossa. E segurou no meu cabelo e a pessoa fica com uma força. Essa menina esfregou minha cara no chão. Meu Deus. E vocês estão entendendo? Eu saí de lá, a menina acho que ficou com metade do meu cabelo, entendeu? E eu inexperiente ainda. Essa menina deu uma voadora no meu cabelo e eu não conseguia mexer porque ela puxava e eu sem reação. E essa menina ficou com metade do meu cabelo. Que situação! E a inexperiência, né? Mas aí deu certo, graças a Deus ela foi liberta. Que bom, né? Mas, gente, ó, 3 dicas, na verdade. Primeiro, nunca ore com o olho fechado por alguém. Básica, essa é entendeu? básica. Porque eu fui orar com o olho fechado, não vi, ela voou com a mão no meu cabelo. Não ore com o olho fechado. Segunda coisa, se você é mulher, prenda o seu cabelo alto, entendeu? Para evitar problemas. Constrangimentos. E se você é homem, ore esse meio de lado, porque eu já vi vários homens levando chutes e joelhadas em partes que vão te impedir de ter filhos depois. Caraca. Então, assim, cuidado, mulher com cabelo e o homem, quando vai orar, fica mais longe ali pra não levar O diabo tem suas técnicas mais sujas pra destruir a família, hein, varão? Fique esperto. Mas às vezes a gente apanha ali pela inexperiência, né? E terceiro, cara, o diabo tem que obedecer ao nome de Jesus. Sim. Então, orou em nome de Jesus, ele vai sair, seja ousado, vai pra cima que a pessoa vai ser liberta. E nada de ficar perguntando nome de demônio, viu? Gente, não manda embora e pronto. É isso. Galera, entende? É muito constrangedor pra quem tá passando pelo processo de libertação. E às vezes é importante saber como que o diabo entrou ali, qual é a porta de entrada. Mas se for esse caso, chama a pessoa pra consciência e marca um outro dia na igreja pra fazer de maneira privada. Sim. E orar com ela. Quando você tá no meio das pessoas, se alguém manifestar no meio de outras pessoas, gente, não faça entrevista. Isso também põe a mão e manda sair, chama a pessoa de volta pra resguardar ela, pra que ela não seja humilhada, não seja exposta constrangida. E até porque eu já vi casos da pessoa sofrer fisicamente mesmo, sabe? Tipo, de perder a voz, de estourar a garganta, né, até sair sangue da boca. Meu pai tem uma experiência legal, não é minha, não, eu vou compartilhar. Lá, vambora. Um dia meu pai foi orar pra uma pessoa que tava com um problema nas costas, com muita dor nas costas, e isso estava comprometendo a forma que ela andava. Pode continuar aí que eu só vou ajeitar. Só que na hora da oração, gente, a pessoa ficou cega. Nossa. E ele orou por uma dor nas costas e a pessoa ficou cega. Meu pai entrou em desespero, porque piorou a oração, né? Não melhorou. Mas o diabo, ele tava pondo a enfermidade nas costas. Naquele momento, ele fez a pessoa ficar cega. A pessoa perdeu a visão dos 2 olhos. Na hora, meu pai ficou com muito medo, muito preocupado. Mas aí ele orou, falou: Satanás, é pra você ir embora e levar toda a doença, toda a enfermidade. Não é pra tirar de um lugar e pôr no outro, não. E aí a visão da pessoa voltou. Mas a gente tem que entender isso. O diabo, ele é muito sujo, ele tenta minar a fé, envergonhar a pessoa. Então a gente precisa ser muito específico na hora de orar. Ore com o olho aberto, tenha cuidado ali para você não se machucar, mas também seja muito firme. É o nome de Jesus quem faz. Então todo demônio, toda enfermidade tem que ir embora com tudo. Então quando você orar para alguém, a pessoa voltar, pergunte se ela está bem. Porque o diabo pode ser que ele tire, entendeu? Ele trabalha às vezes isso. Ele tenta enrolar ou tirar a enfermidade de um lugar para o outro. Um outro caso que meu pai orou, que isso chocou muito a gente. Foi numa igreja local e a pessoa começou, a gente tinha um vídeo, mas a gente não divulga, né? Com certeza. A pessoa começou, a sair agulhas de dentro do corpo da pessoa. Na hora da libertação, agulhas começaram a sair de dentro da pele da pessoa e ia cair no chão. Sabe, assim, coisas surreais. Então, libertação é algo muito impactante. Essas experiências marcam a gente. É pesado. Enfim, gente, aulas sobre libertação. Quer mais? Bom. Arrasta pra cima aí pra saber o resto das coisas aí. Você quer saber mais de libertação? Vai lá no Instagram do Pastor Toys Araújo. Lá eles têm uns cursos muito bons. Eles têm um livro chamado Sol, Sistema Ofensivo de Libertação. Você vai aprender muito, hein? Eu vou deixar todos os links, todos os arrobas aqui na descrição. Se você tá vendo pelo YouTube, se você tá vendo pelo Spotify, vai ver no YouTube também, né? Pra dar um salve pra gente ver aqui os nossos rostos. E é isso, próxima pergunta é a seguinte: quais são as maiores demandas da região onde sua igreja está inserida e como é o trabalho social? Tá. Sobre o trabalho social, eu vou contar pra vocês um pouquinho. O meu pai é jogador de futebol, então ele é apaixonado por esporte, sempre queimou muito no coração dele relacionar ali, juntar o amor pela igreja com o esporte. E hoje, como que nós trabalhamos como igreja aqui na nossa região?
Nós temos a igreja, onde nós temos culto, nós temos célula, nós temos discipulado 1 a 1, mas nós trabalhamos durante o dia, todos os dias da semana. A nossa igreja tem um trabalho social fixo, onde a gente oferece esporte. Então nós construímos quadro de esporte. Então a nossa igreja, né, a gente ou faz quando é o templo, né, e não tem como transformar numa quadra esportiva, a gente compra um lote do lado e constrói ali a quadra esportiva. Mas quando é uma igreja nova que nós vamos implantar, nós já construímos a igreja como uma quadra esportiva. Uau. Então durante o dia funciona uma quadra e à noite o culto. E aí nós oferecemos para a comunidade, não é para membros da igreja, para toda a comunidade, cross-training infantil, cross-training para mulheres, cross-training para adultos, pilates, aula de costura, cursos profissionalizantes, cursos de língua estrangeira, cursos técnicos de vez em quando nós temos. Nós temos atendimento psicológico, nós temos também, a gente estava tendo um tempo também alguns tipos de luta. Nós estávamos tendo também futsal para crianças, vôlei e algumas outras modalidades esportivas. Então a gente entende que se a igreja sumisse hoje, a estrutura sumisse hoje, a comunidade sentiria falta da nossa igreja? Ou eles falariam, nossa, que bom, a barulheira acabou. Então se a sua igreja desaparecesse hoje, os vizinhos achariam bom porque o barulho acabou, ou eles sentiriam falta da igreja? A sua igreja tem sido uma igreja relevante para a comunidade? Então a gente tenta ser uma igreja viva e saudável, né, onde a gente tem célula, discipulado, cultos, mas onde a gente também atende a comunidade, a gente leva transformação social através do esporte e da qualificação profissional. É sobre isso. É sobre isso. Seja igreja, gente. Seja igreja. No futebol, no vôlei, onde você for. Próxima pergunta. Outra pergunta bem polêmica. Divide os crentes essa daqui, hein? O arrebatamento será pré ou pós-tribulação? Vamos entrar agora em escatologia, é isso mesmo? Gente, vou falar um trem pra vocês. Vai orar. Vira crente. Como diz o pastor, né? Vocês estão preocupados. Vocês não é crente não, gente. Vocês não é crente, né? Brincadeira da parte. Mas não, assim, agora falando sério. Gente, eu acho que esse tipo de assunto ele é muito pessoal. E você precisa estudar para criar a sua opinião. Você não pode ficar pegando opiniões prontas. Então, se você quer saber coisas teóricas profundas, estude escatologia. Você precisa estudar e gastar tempo. Você não pode pegar informações prontas. Então, eu não vou deixar aqui meu posicionamento sobre isso. Mas eu vou dizer o seguinte: é muito bom estudar, sim, e aprender essas coisas. Mas cuidado para você não estar preocupado demais, querendo saber se é pré ou se é pós. Se a gente vai estar com o corpo descansando ou se nós já vamos estar no céu. Se a gente é predestinado ou não. E talvez você está gastando pouco tempo investindo no seu relacionamento com Jesus e com a revelação do alto de coisas relevantes, sabe? E até porque o estudo da escatologia é um estudo em que eu estudo para que eu me sinto ainda mais apaixonado, eu anseio mais a volta de Jesus do que algo que eu exponha na mesa para que as pessoas coloquem a sua opinião sobre isso, sabe? Então estude escatologia para que você se apaixone pela vida de Cristo. É muito bom estudar a palavra, é muito bom estudar princípios, mas a gente tem que ter cuidado porque isso não faz milagre. Sim. Isso não salva ninguém, isso não manifesta amor. E a nossa vida aqui tem que ser para levar o amor de Deus, salvação e manifestar o Senhor. Então, assim, o estudo da palavra, ele é muito importante e isso a gente precisa fazer. Agora, esses questionamentos de predestinação, se seu corpo vai ficar embaixo da terra, você vai subir, essas coisas assim, elas não produzem fé, elas não geram salvação e nem produzem amor. É uma mera curiosidade. Sim. Né? E é isso aí, vai ser importante você gastar tempo lendo sempre duas vertentes para você construir o seu raciocínio. Mas só faça isso se você tiver tempo sobrando. Se você não tiver tempo sobrando, invista em conhecimento da palavra. Leia livros e pergunte pra gente, ouça palavras sobre ensino quanto à palavra. Quanto a essas coisas que são mais curiosidades, são legais sim, mas faça isso se você tiver com tempo sobrando e nunca estude por uma vertente só. Pegue os dois lados, leia os dois e construa a sua opinião. Ou seja, faz seu corre, mano. Estude por si próprio. Brincadeira, gente. Próxima pergunta. Essa é boa. Qual é a evidência de um nascido de novo?
a evidência de alguém que nasceu de novo? Sim. Sabe, Gabriel, assim, talvez algumas pessoas não vão gostar, mas sabe pra mim qual é a maior evidência? Uma pessoa capaz de pedir perdão e de dizer que está errado. Uau. Uma pessoa que ela vira, sabe, pra mim uma pessoa que nasceu de novo não é uma pessoa que não erra, mas uma pessoa que está se esforçando para ter a vida transformada. E aí você conversa com ela e quando você ensina, fala assim, cara, mas isso que você fez tá errado. Ele vira e fala assim pra você, nossa, Gabriel, então me ensina o jeito que é certo. Nossa, Gabriel, então eu preciso mudar, eu preciso amadurecer, eu preciso ser transformado. Pra mim, uma pessoa que nasceu de novo é uma pessoa que não tem compromisso com o erro e ela não tem compromisso com a perfeição, mas ela entende que ela tá num processo de conhecimento, de aprendizado e de transformação. Então, pessoas humildes e disponíveis para aprender, sabe, a viver de maneira reta, justa e coerente com a palavra, pra mim, revela quem nasceu de novo. Uau, é isso, eita! Xarabassúria! Mas é gente que acha que quem nasceu de novo é gente perfeita, que faz tudo certinho, pra mim ela não nasceu de novo ainda, sabe? É isso, é sobre isso. Tem um caminho. Ela precisa, né, se converter, como diria as pessoas. Eu tô errado, por tudo que fez, eu estou errado. Eu tô errado. Aceita se você quiser. Se não quiser... Enfim, a última pergunta pra gente encerrar. Como descobrir o chamado de Deus pra minha vida? Fazendo o ordinário todos os dias. É isso. Eu acho que Jesus, que Deus, Ele não vai vir e te contar o seu futuro todo. Ele não vai fazer isso. À medida que eu faço o ordinário para Deus com excelência, Jesus vai me revelando o meu propósito específico. Então, à medida que eu obedeço o básico, que é amar a Deus, amar as pessoas, que é tudo que eu for fazer, eu fazer com excelência. Quando eu vivo uma vida onde eu estou obedecendo os princípios da palavra, à medida que eu sou obediente no ordinário, no genérico, no que Deus colocou para todo mundo, Jesus vai me revelando as partes do meu propósito específico. Deus não revela o seu propósito específico antes que você consiga viver o propósito genérico de ser filho amado. Então, à medida que eu vivo como filha, que eu me esforço, sabe, que eu vou vivendo os princípios e os valores genéricos que é para todo mundo, Jesus vai me dando os próximos passos do meu propósito específico. Ele vai me trazer a revelação de qual é o ministério. Então, Laís, eu tô aqui hoje, aceitei Jesus. Como que eu sei qual é o meu ministério, qual é o meu chamado? Comece pelo básico. Comece amando pessoas. Comece amando pessoas e servindo no básico, limpando o chão, servindo água, recepcionando com um sorriso no rosto, abraçando, oferecendo seu ouvido. À medida que você ama a pessoa, Jesus vai começar a te mostrar dons, habilidades, Jesus vai começar a te conectar com pessoas, te conectar com ministérios, e Deus vai começar a te trazer revelação do seu propósito específico. É isso, gente. Cara, que tempo incrível, Laís. Muito obrigado por esse tempo. Foi muito bom estar com vocês. É bom demais trocar essa ideia. Já foi 1h30 de podcast, a gente nem viu. Ouve a gente com carinho, vai. Eu sei que tá demorado, mas ouve a gente. O bom do podcast é que, tipo assim, a gente se sente envolvido na conversa. Então, tipo, né? Quem perseverou até aqui, né? Muito obrigado. Você é um guerreiro por estar ouvindo esse tempo todo. Enfim, Laís, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? A trancos e barrancos a gente conseguir encaixar aqui, né? Um dia pra gente fazer isso. Mas, cara, que precioso. Muito obrigado. Gente, segue a Laís no Instagram. Manda pergunta pra ela lá, tá? Se você ficou com dúvidas. Se eu demorar, não desista, eu vou responder. Se ela demorar, gente... Aguarda, né? É o que você tem que fazer. Isso. Assim, se eu demorar, você vai me mandar mensagem. Quando eu responder, você fala assim, Laís, agora que você demorou, você tem que orar por mim e liberar algo sobre a minha vida. É isso. Como juros pelo atraso. Tá, é isso. Gente, foi muito bom estar com vocês. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha sido edificado. Vai pra cima, derruba tudo. Você é representante de Deus aqui aonde você chega, o céu chega. E que a sua vida possa ser uma vida marcada por milagre, pelo sobrenatural. Não fuja de problema, corra para os problemas e veja o manifestar de Deus, hein? Tamo junto. E é isso, muito obrigado por ter nos assistido. Segue a Laís, me segue o Israel que tá ali atrás da câmera, segue a Igreja de Cristo. Segue todas
todas as igrejas de Cristo, tá? Vem em uma delas, se você quer vir. Acesso. E é isso, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo, galera. Somos um só corpo, amamos vocês. Tchau.